Palestra de Joel Goldsmith. Deixem suas redes. Tape 40A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Eu farei isso. Vamos deixar isso claro. Eu os farei pescadores de homens. Vamos dizer isso. Eu os farei pescadores de homens. O que é mais importante? Um vidro de remédio ou eu? Os dólares no banco ou eu? Agora vocês sabem que todo o significado dessas classes durante toda essa semana tem sido nos levar à realização de nossa autocompletude em Deus. De forma que possamos saber que eu sou mais importante do que as notas de dólares. Eu sou mais importante do que remédios. Eu sou mais importante do que minha estrutura óssea. Toda a atividade de nosso trabalho aqui, essa semana, tem sido revelar nossa autocompletude em Deus, de forma que possamos ter nossa total confiança em mim. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam o eu dentro de você, o Pai interior. Sigam esse Cristo, esse princípio, esse Espírito que habita dentro de seu próprio ser. E veja se, ao abandonar o seu modo material de viver, sua dependência material da vida, na vida, veja se uma vida espiritual mais elevada, mais delicada, mais abundante, mais próspera, mais alegre, com mais saúde e suprimento. Veja se isso não irá se desdobrar. E você vê, aí está o ponto culminante de todo o nosso trabalho. Aí está o ponto ao qual nos levou. O qual nos levou a podemos deixar todas as nossas dependências materiais? Podemos deixar a dependência de nossas famílias por amor, justiça e misericórdia e esperar isso somente do Pai? Lembrem de que durante toda essa semana trabalhamos sobre aquele livro, Amor e Gratidão. Podemos deixar de esperar justiça dos juízes e jurados e esperar justiça do Pai dentro de nosso próprio ser? Podemos deixar de esperar gratidão, recompensa, reconhecimento, apreciação de nossos empregadores ou empregados ou dos membros de nossa família e dizer: não mais busco meu bem em vocês, mas no Pai dentro de mim. Eu seguirei o eu em mim. Eu seguirei agora o Espírito dentro de mim e não o meu sentido pessoal externo. E à medida em que chegamos a esse lugar onde ou dizemos para o mestre: não, vão vocês, por um tempo eu preciso conseguir mais peixes para a minha família. Não, vão vocês por um tempo, enquanto eu permaneço aqui e confio em seres humanos por reconhecimento e recompensa e cooperação e gratidão. Vão vocês. Vão por um tempo enquanto eu dependo de medicamentos. Ou nós alcançamos esse ponto da consciência
que os discípulos alcançaram, onde, sem questionar, deixaram suas redes. Mateus deixou seu trabalho como coletor de impostos para seguir o impulso espiritual de seu próprio ser. Agora lembrem, o mestre não estava realmente lhes pedindo para seguir Jesus. Ele estava pedindo para que seguissem o ensinamento de que o eu interior é o Messias. Ninguém está lhe pedindo, ou a seus pacientes, ou a seus estudantes, para seguir Joel Goldsmith, ou seguir o caminho infinito, mas para me seguir. Eu, o Espírito, no centro de seu ser. Deixem-me suas redes e sigam-me. Sigam o eu. Deixem seus modos e meios materiais e sigam o eu, o Espírito dentro de você, o Cristo divino, o Filho de Deus dentro de seu próprio ser e então confie completamente nele. Em lugar de confiar em alguma coisa aqui fora, nesse reino exterior, ou alguém aqui fora, nesse reino exterior. Agora, na classe da semana passada, nós vimos, né? Estamos nesse ponto onde pelo menos alguns estão sendo chamados a responder a esse pedido. Alguns de nós ainda não deixaram suas redes de pescar. Alguns ainda não deixaram a confiança, a fé em meios materiais e em seres materiais para confiar completamente no Pai interior. Provavelmente, essa é a razão por que estamos aqui nessa classe. Vocês veem, ao virem aqui, vocês sabiam antecipadamente que não iriam poder confiar em coisa alguma que pudesse ser vista, ouvida, saboreada, tocada ou cheirada. Vocês não iriam receber coisa alguma do mundo exterior, nem mesmo um certificado ou um título. Não, nenhuma dessas coisas. Nenhuma licença, nenhuma autorização de espécie alguma. Não. Vocês vieram aqui sabendo muito bem que estavam vindo por aquilo que o mundo chama de intangível. Algo que vocês nunca poderiam segurar, ver, saborear, tocar, cheirar. E o que é isso pelo qual vocês vieram aqui, sabendo antecipadamente que isso que estão buscando é invisível? Aquilo que não pode ser visto, aquilo que não pode ser ouvido, aquilo que não pode ser conhecido. E ainda assim vieram aqui para ver, ouvir e conhecer. Para ver aquilo que não pode ser visto, ouvir o que não pode ser ouvido, conhecer aquilo que não pode ser conhecido. Então lhes digo que não deveriam ficar surpresos se lhes dissesse agora que a total confiança de vocês deve ser naquilo que encontraram aqui. Coisa alguma. Ele sustenta o mundo em coisa alguma. E assim, à medida em que avançam nessa classe, devem realmente compreender que aquilo que vieram buscar foi nada e que estão indo embora com isso. Sim, vocês irão conseguir justamente aquilo que vieram buscar. Coisa alguma que vocês mesmos jamais possam ver, ou ouvir, ou saborear, ou tocar. Porém, disso estou certo,
que a sentem e veem e ouvem e a conhecem. Mesmo que não exista qualquer coisa para ver e ouvir e sentir e saborear ou conhecer. Oh, sim, porque essa é a lição sobre a nossa autocompletude em Deus, no poder invisível, não no visível. Estamos aqui para aprender sobre um poder invisível, sobre um poder desconhecido para o mundo. O que separava não apenas os discípulos, mas os seguidores do Mestre dos outros hebreus? Somente o fato de que os outros hebreus não podiam ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar o que os discípulos e os hebreus cristãos, judeus cristãos, estavam seguindo. Era tolice para eles. Era realmente tolice. Como podem seguir algo sobre o qual ninguém sabe coisa alguma? E então os seguidores do Mestre sorririam. Não saber coisa alguma sobre isso? Nós sabemos tudo sobre isso. Então, bem, o que é isso? Deixe-me vê-lo, deixe-me tocá-lo. Não, ele é um brilho nos olhos. Ah, isso é uma tolice. Isso é tolice. Sim, ainda assim, essa foi a verdade. Essa foi a verdade. Eles viram alguma coisa no Mestre. Sentiram alguma coisa no Mestre. Sentiram alguma coisa nessa associação com ele que os satisfez. De forma que eles também puderam dizer: ah, nós também não vivemos de pão somente. Estamos recebendo uma graça interior, um alimento interior, um vinho interior, uma água interior. Eles sabiam o que o Mestre queria dizer quando falou: coma o meu corpo, beba meu sangue. Sabiam muito bem que ele não estava pregando canibalismo. Oh, sim, eles sabiam o que os outros jamais poderiam compreender. E assim é. Sim, e eu estou pensando sobre uma história. Sobre a taça, o copo do qual o Mestre bebeu. O que estava corporificado naquele cálice? E em seu livro, o Sr. Carton diz que, quando pessoas de uma natureza espiritual entraram numa sala escura onde aquele copo estava, viram uma luz em torno da borda do copo. Todavia, os outros hebreus, aqueles que tinham um sentido material, aqueles que não eram seguidores do Mestre, que não se tornaram cristãos, quando entraram naquela sala, viram apenas um simples copo e ficaram imaginando por que estavam fazendo tanto barulho sobre o mesmo e por que tantas pessoas estavam querendo morrer por ele. Bem, dessa mesma forma, chamamos a atenção para o fato de que, embora o Mestre tenha andado sobre a terra após a crucificação, de acordo com testemunhos, somente cerca de 500 pessoas o viram. Entre os milhares que estavam naquelas ruas, entre os milhares em Jerusalém, 500 o viram. Aqueles 500 viram o invisível, o intangível para o sentido humano.
Eles viram aquilo que os seres humanos jamais podem ver. Agora vocês veem, nós que tocamos, ainda que apenas a borda do hobby do mestre, do espírito. Quando estamos doentes, não precisamos de coisa alguma que o mundo possa ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar. Nós vemos e sentimos alguma coisa no tratamento espiritual que tem mais poder sobre essa doença do que todos os medicamentos que já foram feitos. Da mesma forma que, quando o mundo está sendo ameaçado com bombas atômicas, aqueles que provaram uma gota da vida, do amor, da verdade espiritual, não estão procurando por abrigos contra bombas ou por cabanas no Arkansas. Não. Porque eles sentem uma segurança invisível, uma proteção invisível. Chamamos a isso de proteção e segurança em Deus. Isso é parte de nossa autocompletude em Deus. Andamos por aí num eterno abrigo contra bombas. A todo tempo, um eterno abrigo contra bombas nos cerca. O que é isso? Agora simplesmente pense sobre o Salmo 94. Aqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo. Onde é o lugar secreto do Altíssimo? Existe tal lugar? A consciência. Aqueles que vivem na consciência da presença de Deus, nenhum desses males chegará a seu lugar de habitação. Aqueles que vivem na percepção consciente da presença de Deus, essa percepção deve ser mais poderosa do que leões e serpentes e todos os males da experiência humana. Essa percepção consciente deve ser maior do que todos os males do mundo. Pense sobre isso. Então, essa é a mensagem do caminho infinito. E essa realmente é a mensagem de qualquer ensinamento espiritual. Um ensinamento espiritual é uma revelação de que um estado de percepção espiritual da consciência de Deus é uma proteção maior do que um abrigo contra bombas. De que a percepção da presença de Deus é uma agência curadora maior do que medicamentos, remédios manipulados e cirurgias. É uma coisa estranha, mas é verdade que nesse período de nossa experiência, nos está sendo dito que devemos deixar nossas redes, deixar nossos meios materiais de sustento, nossos meios materiais de manutenção, nossos meios materiais de ganhar a vida, nossos meios materiais de viver. Pense sobre isso. Está sendo dito para que deixemos nossos meios materiais de viver para seguir o quê? O lugar secreto do Altíssimo. Sigam-me. Em outras palavras, deixem-me o eu ser o seu peixe, seu pão e sua proteção e seu agente de cura.
Quando o mestre curava, não usava remédios. Era uma confiança completa em mim. Você crê que eu possa fazer isso? Ou, se tiver fé do tamanho de um grão, uma pequena semente de mostarda, toda essa montanha desaparecerá. Sim, não é apenas uma febre, não é apenas uma gripe. Toda essa montanha, não simplesmente um pequeno caroço. Toda essa montanha desaparecerá. Em quê? Na fé em mim, no invisível, no essencialmente intangível, naquilo com que você jamais pode lidar através dos sentidos externos. Cada movimento que o mestre fez durante seus 3 anos de ministério foi uma lição sobre uma completa confiança naquilo que o mundo não conhece. Vocês lembram das 3 tentações? Transformar pedras em pães? Não. Não vivemos de pão, vivemos da palavra de Deus. Veem isso durante todo o seu ministério? Devemos ir à cidade comprar alguma comida? Não. Eu tenho comida que vocês não conhecem. Eu posso lhes dar água, água viva. De onde? Você não tem um balde para tirá-la. Não preciso de um balde. A água da qual estou falando é invisível. Você não pode vê-la, ouvi-la, saboreá-la, tocá-la ou cheirá-la. Então, como sabemos que existe? Como podemos ter confiança nela? Aí está o segredo. Aí surge a divisão. Se você não puder sentir uma certeza interior sobre a verdade dessa mensagem, se não puder sentir uma confiança interior no medicamento que você nunca pode ver, ouvir, tocar, saborear ou cheirar, se não puder ter uma fé e confiança total em mim, no eu dentro de seu próprio ser, se não puder aceitar essa declaração de que eu vim para que você seja realizado e confiar completamente nesse digam eu, se não puder chegar a um lugar onde acredita que eu vim para que seja realizado, medicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente, então a coisa a fazer é deixar esse trabalho por um período. Retornar ao mundo da matéria médica até que uma percepção maior possa surgir. Porque você vai apenas despedaçar a si mesmo entre os dois. Um homem com a mente dividida não pode chegar a lugar algum e somente pode trazer confusão para si mesmo. Ou sinta o amor e a confiança no poder divino dentro de você e, com fé, esteja desejando prová-lo e veja o mesmo vir à expressão. Ou então, o deixe por um período e retorne a ele novamente num outro tempo, quando alguma coisa surgir em sua vida para levantar essa fé. Você vê, essa é a resposta para toda a vida espiritual. É verdade que o mestre andou para cima e para baixo
nas praias da Galileia. Andou para cima e para baixo por toda a Terra Santa. Porém, na realidade, ele não fazia proselitismo. Na verdade, ele não fazia discursos para fazer qualquer pessoa vir a acreditar nele. Até onde os registros mostram, ele andou pela Terra Santa. Se sentou nos montes e falou para as multidões que se reuniram ali. Elas se reuniram ali. Ele não foi atrás delas. Eu não acredito que ele foi atrás delas. Ele falava para aqueles que estavam reunidos ali. E estou certo de que dentro daquelas multidões deveria haver alguns que ridicularizavam, que duvidavam, não acreditavam em ter apenas uma fé. Como Nicodemos, eram incapazes de ter a visão. Existem provavelmente milhões de Nicodemos no mundo, e para eles esse trabalho não tem apelo algum. Esse trabalho tem apelo somente para aqueles que respondem com alguma medida de amor, confiança, certeza. Eu não sei se foi hoje ou ontem que lhes disse que um centro como esse é um testemunho do amor e devoção a Deus de uma pessoa ou outra. Normalmente é algum líder. E normalmente esse líder encontra um, ou dois, ou três para partilhar essa devoção em alguma medida. Raramente na mesma medida do líder. O líder coloca toda a sua vida e alma e mente e corpo, tudo, coloca tudo nisso. Por quê? Por causa de um edifício? Dificilmente. Para fazer um meio de vida, duvido. É esse intenso reconhecimento do Cristo e o desejo de transmitir a outros aquilo que não pode ser transmitido, aquilo que precisa ser visto, ouvido pelo indivíduo ele mesmo. Porém, esse amor e esse desejo surgem e esse amor preenche um lugar. E então, aqueles que têm alguma medida de capacidade para discernir o Cristo são atraídos para o mesmo. Quem os homens dizem que eu sou? Um profeta hebreu que ressuscitou. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Ó sim, no momento em que você tem uma visão espiritual suficiente para dizer, sim, nesse centro existe uma atividade do Cristo, ou verdade, ou amor, ou esse líder está expressando a consciência divina do amor. Em outras palavras, uma consciência intangível. Então você está pronto para o desdobramento divino do Cristo em você. Lembro de que, há tempos atrás, no dia de ação de graças, quando eu estava lendo numa prisão em Nova York, num serviço da ciência cristã, e naquela manhã um grupo religioso estava reunido ali, e estavam oferecendo frutas e doces e castanhas. E então veio o próximo grupo e foram oferecidas outras coisas e nós éramos o terceiro grupo. E um jovem saiu pelas celas e corredores anunciando que estava na hora do serviço da ciência cristã. Mas não foram oferecidos doces nem frutas. Bem, na verdade, não foram oferecidos doces nem frutas, mas nossa capela estava tão completamente lotada que havia pessoas até o final da sala
e não havia espaço algum sobrando. Porque nós estávamos lhes dando alguma coisa. Porém, alguma coisa que você não pode comer com os dentes, com a boca. Você não pode digerir com os órgãos digestivos. Entretanto, evidentemente, havia pessoas o suficiente naquela prisão que sabiam que estávamos lhes dando vinho e água, e pão e carne, mesmo que fossem invisíveis. Bem, naturalmente, vocês que vieram a esse centro também sabem que não terão banquetes e pães e peixes materiais. E isso não é o que vieram buscar aqui, porque não iriam consegui-lo. Vocês vieram por causa dessa coisa invisível que sentem. Um toque invisível que sentem e que entendem ser o Cristo. Porém, agora surge a questão sobre se isso está ou não registrado dentro de seu ser o suficiente para que possa dizer: mas isso deve ser uma confiança em minha alma. Deve haver essa confiança em minha alma. Em um ponto ou outro, preciso deixar minhas redes. Devo abandonar toda a abordagem material da vida e ver todo o quadro de um ponto de vista espiritual. De forma que, ao seguir o Mestre, deixo os meus vidros de aspirina para trás e digo: creio que eu vim para que sejas realizado. E assim, você coloca toda a sua fé e confiança e esperança através de uma convicção interior. Não porque alguém vem aqui em cima e lhe diz isso. Ninguém pode lhe dar fé. Isso é algo que jorra de dentro de você. E quando isso acontece, você diz: daqui em diante, minha fé não está no reino visível, mas no eu do meu ser. Não apenas no eu do meu curador, não apenas no eu do meu líder. Não. Eu estou dentro de você para que seja realizado. E à medida em que sua fé e esperança no infinito invisível cresce, à medida em que você agora consegue realmente apreciar a afirmação: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, ele realiza aquilo que me é dado fazer. À medida em que começa a entender essa confiança numa coisa completamente invisível, tão invisível que se o resto do mundo soubesse no que você está confiando, pensaria que você é louco. Realmente pensaria. Sim, mostre-lhes aquilo que é tangível. Mostre-lhes notas de dólares. Mostre-lhes fé em cirurgia. E vão acreditar e vão dizer: isso sim, isso faz sentido. Isso é o sentido comum. Porém, os hebreus que seguiram o Mestre não tinham esse sentido comum. Não era de bom senso deixarem suas redes, deixarem suas pescarias para segui-lo. Não era de bom senso dizer sim quando ele perguntou: você tem fé
para acreditar que posso levantá-lo de entre os mortos? Você tem fé para acreditar que posso restaurar esses seus membros paralisados? Veem isso? Isso não é o sentido comum. Isso é o sentido incomum. É a sabedoria divina que capacita uma pessoa a dizer: sim, deixei tudo para seguir o invisível, o Cristo, o Mestre dentro de mim. Deixei tudo para seguir a visão que o homem na rua nunca viu e nunca verá. Pense na fé que foi necessária da parte dos cristãos para permitir que fossem jogados na cova dos leões, na arena dos leões. Vocês sabem, eles devem ter visto uma vida imortal, além daquilo que sabiam ser a morte imediata. Se não tivessem essa visão, jamais poderiam ter aceito aquela espécie de punição. Pensem sobre João na prisão, Pedro na prisão e cantando. Eles devem ter visto alguma coisa além dos terrores da prisão. Eles devem ter visto alguma coisa no reino invisível que sustentou uma esperança maior e uma promessa maior até mesmo do que a própria liberdade. As pessoas abdicaram de sua liberdade por essa visão. As pessoas abdicaram do sentido humano da vida. De fato, o Mestre disse muito claramente: se você não perder a sua vida, não poderá encontrá-la. Agora lembre, seu sentido físico da vida pode ser dependente de medicamentos ou cirurgias ou ajustamentos ou vitaminas. Porém, jamais encontrará seu sentido espiritual da vida enquanto estiver dependendo desse suporte material. Muitas pessoas têm tentado e falharam. Muitas pessoas têm dito: eu tentei a ciência cristã ou a igreja da unidade, mas não obtive qualquer benefício. E gostaria de perguntar a 99% delas quanta fé realmente tinham nesses tratamentos. E de que remédios materiais abdicaram para colocar a fé delas nesses meios espirituais. Porque depois de todos esses anos, conheço muitas pessoas que têm sido curadas na ciência cristã, na Igreja da Unidade e através de líderes e professores espirituais no mundo da atividade espiritual religiosa não organizada. Conheço muitas dessas curas para duvidar da eficácia das mesmas. E assim, quando ouço sobre uma falta de cura, fico mais tentado a duvidar da fé e da mente única daqueles que se voltaram para a cura espiritual. Bem, isso não significa que não existam alguns que colocaram totalmente sua fé, confiança e dependência e ainda assim não fizeram sua demonstração. Isso é verdade. Existem alguns que colocaram toda a força no lado da escala espiritual e por alguma razão ainda não alcançaram a total medida de sua cura. Mas para esses,
Somente posso dizer isso. Sejam pacientes. Sejam pacientes. Deixem o Cristo trabalhar em vocês e através de vocês para sua redenção final e completa. E a mesma acontecerá. Deixem suas redes. Parem com essas pescarias de peixes materiais e remédios materiais e formas materiais de ganhar a vida e se voltem somente para uma declaração de todo esse ensinamento. Somente uma declaração. Se deseja deixar todo o resto, se volte para uma declaração. Eu vim para que seja realizado. Confie nesse eu no centro de seu ser. Se apegue a essa única coisa, ou ao equivalente à mesma. Tua graça. A graça de Deus em mim é suficiente para mim. Se apegue firmemente com todo o seu coração em tua graça é suficiente para mim. Tua graça. Nada aqui fora. Simplesmente tua graça. Ela virá. Não pode falhar. Ela virá e será a tempo. Nunca vamos perder, porque o Espírito é a verdadeira realidade do ser. Todo esse sentido material da existência é apenas nosso falso sentido, é apenas nossa visão limitada das grandes glórias que estão guardadas para nós. Mas isso quando temos essa visão interior de que podemos perceber o Cristo, onde outros somente veem Jesus. Quando podemos perceber o Espírito, onde outros somente veem a matéria. E à medida em que capturamos um pequenino grão disso e confiamos nele, o segundo grão virá, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. E pode ser um processo lento. Pode ser um processo lento. Foi muito lento comigo. E provavelmente é lento com vocês. Mas é um processo muito certo. E o maravilhoso é quando realmente o alcançamos. Muito obrigada.